A paz de Cristo, meus amados irmãos, eu sou o irmão Diego e você está no canal oficial do irmão Diego e eu tenho uma mensagem da parte do Senhor Jesus para abençoar a sua vida. Meus amados, estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vivendo um tempo de sofrimento, de muita dor. Mas tudo isso, eu vou dizer para você, tudo isso foi profetizado. Deus, pelos meus lábios, falou que tudo isso ia acontecer. Tudo isso ia acontecer. E aqui eu e a minha esposa, pai, eu e a minha família, eu e a minha família, nós temos o hábito de todo sábado pela manhã, por volta das 7 horas, entre 7 e 8 da manhã, nós nos consagrarmos, nós orarmos, eu, ela e as duas crianças, os dois pequenos. Nós ajoelhamos, apresentamos a nossa vida a Deus, nos consagramos, oramos em santo jejum, buscamos. Já tem mais ou menos uns 2 anos que nós estamos fazendo isso. Começamos num horário, aí depois mudamos, mas a questão que eu quero deixar aqui para você, que a família cristã, ela tem que estar unida. Não adianta nós ficarmos de guerrinhas. O meu ministério é maior que o seu, o meu ministério é melhor que o seu, a minha igreja é melhor do que a sua. Não, irmão, não é tempo de nós ficarmos fazendo divisão de igreja A, de igreja B, de igreja C. Até porque lá no céu não vai ver, você não vai ver placa da igreja A, você não vai ver placa da igreja B, você não vai ver placa da igreja C. Você não vai ver o irmão lá no céu, Jesus separando. Esses irmãos daqui, esses irmãos da direita, da esquerda, são da igreja A. Aqueles irmãos ali, do canto ali, são da igreja B. Esses irmãos aqui do centro são da igreja C. Os outros irmãos lá do fundo lá são da outra igreja. Não. Lá no céu não vai ter esse negócio de assembleia, de batista, de metodista, de universal, de igreja. Não. Não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. Lá no céu vão ser todos um só povo. O problema da igreja do século XXI é porque, infelizmente, o povo cristão, o povo evangélico brasileiro, ao invés de se unirem, de deixarem as diferenças doutrinais de lado, eles querem puxar a brasa para sua própria sardinha. Ficam com tanto medo do ecumenismo da Igreja Católica, comandado e gerenciado pela Igreja Católica, que não se entendem, que não procuram ver pontos em comum. Meus amados, eu não estou aqui querendo saber se você é da Assembleia, se você é da Universal, se você é da Batista. Não importa a placa da sua igreja. Não importa o que está escrito na frente da sua igreja. Eu e você somos irmãos em Cristo.
os pastores deveriam olhar uns para os outros, não como concorrentes. Não, a minha igreja, o pastor olha para o outro como se ele fosse concorrente, como se fosse adversário. Os pastores deveriam olhar uns para os outros com alegria, não com concorrência. Os pastores deveriam olhar uns para os outros como irmãos, tratar os outros como irmãos. Infelizmente, a gente vê muitos pastores tratando outros pastores como de forma diferente, de forma diferenciada. Por quê? Porque, meu amado, porque eles puxam brasa para sua própria sardinha. Não, a minha igreja é a detentora única da verdade. Meu amado, se existisse uma igreja única, verdadeira, não existiriam vários ministérios. Por que existem vários ministérios? Por quê? Por causa de diferenças doutrinais. Diferenças doutrinais. E, infelizmente, no nosso meio evangélico, não existe aquela máxima de maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. No nosso meio evangélico, a máxima é maior aquilo que nos separa do que aquilo que nos une. Nós evangélicos, em sua grande maioria, não olhamos para os nossos irmãos como irmãos. Olhamos por nossos irmãos como como concorrentes. Não. Eu sou da Assembleia, ele é da igreja, ele é da Batista, eu não me misturo com o irmão da igreja Batista. Não, meu amado. Somos todos uma igreja só. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele não vai querer saber se você é da Assembleia, se você é da Batista, se você é da Universal, se você é de qualquer denominação que seja. Ele não vai ele não vai olhar, eu só vou salvar os irmãos da igreja eu só vou salvar os irmãos da Assembleia. Não, só vou salvar os irmãos da Universal. Só vou salvar os irmãos da Igreja da Graça. Só vou salvar os irmãos da Batista. Não! Quando Jesus vier buscar, ele não vai querer saber se você é pastor de A, de B, de C. Quando ele vier buscar, primeiro, para você que é pastor, ele vai, primeiro, cobrar as ovelhas que ele colocou na sua mão. Para você que é pastor, ele vai cobrar. E para nós, que não somos pastores, que somos apenas servos, vai cobrar também aquilo que nós fizemos. Logicamente que a cobrança em cima do pastor é muito maior do que em cima das ovelhas. Nós que somos ovelhas, nós temos uma responsabilidade com a nossa família. Nós somos responsáveis pela nossa família. Por lutar pela salvação da nossa família. Os pastores lutam para nos ensinar
a salvação, o caminho da salvação. Então nós somos os pastores da nossa família. Por isso que eu louvo a Deus e exalto o nome do Senhor, porque aqui em casa, eu, a minha esposa e os 2 filhos pequenos dela, somos servos do Senhor, somos uma família cristã que anda nos caminhos do Senhor. Meu amado, eu não vou me alongar mais, não vou me estender mais. Mas preste bem atenção. O que Jesus está falando comigo e com você nesse dia? Chega de divisão. Chega de eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Maior tem que ser aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E aquilo que nos une é Jesus. Se não é Jesus, se você não olha para Jesus, se você olha para o tamanho da igreja do irmão, então, meu amado, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Entendeu? Você está na religião errada, está na fé errada. Porque aquilo que nós cristãos evangélicos aprendemos a respeito da Bíblia é isso. Nós devemos olhar para o nosso irmão como irmãos de verdade, não como competição. Devemos levar o Evangelho a sério, não como uma competição, uma corrida. E eu vou parar por aqui, não vou me alongar mais. Peço que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Deus possa abençoar a sua vida, rica e poderosamente. Peço a você que se inscreva no canal, curta e comente meus vídeos, deixe seus pedidos de orações. E que o Espírito Santo possa falar melhor com você, além dessa mensagem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que Deus possa te abençoar. Graça e paz.